Quando que a gente vai falar que aquela mulher está em trabalho de parto prematuro? Muitas vezes é muito difícil a gente definir isso. Muitas vezes a gente fica na dúvida se aquela mulher realmente está com contração. Será que são contrações efetivas ou será que são contrações de treinamento? Muitas vezes a gente fica na dúvida. Existem algumas mulheres que têm um útero mais irritável e aí a gente não consegue confirmar que ela está em trabalho de parto prematuro. Na maioria das vezes, a gente vai considerar que uma mulher está em trabalho de parto prematuro quando ela tiver contrações regulares, pelo menos 2 contrações em 10 minutos, associado à dilatação cervical. Então, se a gente tiver contrações associado à dilatação cervical de pelo menos 3 centímetros, mas uma gestante, mais uma gestante que está com menos de 37 semanas, a gente faz o diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Então, o trabalho de parto prematuro é aquela mulher que tem contrações efetivas que modificam o colo uterino antes de 37 semanas, tá? Muitas vezes, aquela mulher ela vai estar com 2 centímetros de dilatação, 1 centímetro de dilatação, mas se ela tiver contrações efetivas, a gente tem que ficar atenta porque ela pode estar entrando em trabalho de parto prematuro. Se a gente está na dúvida se ela está entrando em trabalho de parto prematuro ou não, ou se é uma cervicodilatação residual, porque ela já teve um parto anterior, o que a gente tem que fazer com aquela mulher? Observar. Então, se vocês estão na dúvida se o quadro clínico não é tão exuberante, se vocês estão na dúvida se aquela mulher está ou não em trabalho de parto prematuro, o que deve ser feito? Observar. E aqui eu trouxe um fluxograma para ajudar vocês no diagnóstico, porque existem algumas instituições que têm o ultrassom e a fibronectina. O ultrassom transvaginal e a fibronectina, a gente estudou na primeira parte da aula que eles ajudam na predição de prematuridade, mas eles também podem ajudar no diagnóstico de trabalho de parto prematuro. E é muito importante que vocês não confundam esses 2 termos. Predição de prematuridade é uma coisa, diagnóstico de trabalho de parto prematuro é outra coisa. Então, se a gente tem uma gestante que a gente está em dúvida se ela tem o diagnóstico ou não de trabalho de parto prematuro, então ela tem contrações que ainda estão irregulares, que ela tem uma mudança do colo, mas ainda não é uma mudança muito importante, a gente pode fazer 2 coisas com essa gestante. Observar, que é o que eu falei nesse começo da aula, ou a gente pode também fazer um ultrassom transvaginal. Aqui o ultrassom transvaginal não é para predizer prematuridade. Aqui o ultrassom transvaginal é para ajudar no diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Então, a gente vai observar primeiro essa gestante. Se ela tiver uma evolução do quadro clínico, então, se as contrações ficarem mais efetivas e se ela tiver modificação do colo, a gente tem certeza que ela está em trabalho de parto prematuro e a gente vai fazer o tratamento para isso. Se ela não tiver uma evolução, a gente vai dar alta para essa mulher e ela vai fazer um acompanhamento ambulatorial. Agora, se a gente tiver um ultrassom disponível, a gente pode fazer ultrassom para essa gestante. Se ela tiver um colo de menos de 20 milímetros, a gente pode fazer o tratamento para trabalho de parto prematuro. Se ela tiver um colo entre 20 e 30 milímetros, se a gente tiver o teste de fibronectina disponível, a gente pode fazer nesse momento o teste de fibronectina. Se ele for positivo, a gente vai entrar com o tratamento. Se ele for negativo, a gente vai fazer o acompanhamento ambulatorial. Agora, se a gente tiver um colo maior do que 30 milímetros, a gente, do que 3 centímetros, a gente vai liberar essa gestante. E se a gente tiver um quadro clínico que a gente não gera dúvida, a gente já entra com o tratamento para trabalho de parto prematuro, tá? Então, dia diagnóstico, é isso que vocês precisam saber. Tem questões que caem sobre isso, então fiquem muito atentos aí à qualidade das contrações e à modificação do colo uterino.